Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer 5 exercícios utilizando o limite fundamental e nessa aula o que eu sugiro também saber é mudanças de variáveis de limites. Ou seja, a gente pode no fundo ou o limite da composta é igual a composta dos limites desde que tudo seja contínuo, ou também a aula que eu fiz de mudanças de variáveis que ajuda muito para calcular esses limites, ajuda muito a visualizar. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, eu quero calcular esse limite aqui, quando x tende a zero de seno de 3x sobre x. Lembrando que o limite fundamental só faz sentido se for seno de x sobre x. Se eu mudar um pouquinho, significa que eu vou ter que mudar um pouco essas expressões para ajudar. Uma das possibilidades eu vou fazer de dois, o jeito que seria o primeiro ataque e o outro como eu sugiro fazer que ajuda a ver muita coisa. Então, o primeiro caso é o seguinte. Olha, se está 3x, está ruim. Então, eu tenho que chamar de virar x. Então, faça u igual a 3x. Então, nós temos que isso aqui vai virar o limite. Quando u tende a zero, ou seja, quando x tende a zero, implica que u tende a zero. Então, não estou mexendo em nada no limite. Quando u tende a zero, 3x é igual a u, e o x é igual a u sobre 3. E isso aqui é igual ao limite, quando u tende a zero, de 3 vezes seno de u dividido por u, e isso é igual a 3. A sugestão que eu quero que vocês façam é o seguinte, está certo, está perfeito, está muito bom, mas o que eu sugiro é escrever assim. Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a zero, de 3 vezes seno de 3x dividido por 3x. Ou seja, para que ficar bom, eu tenho que multiplicar por 3. Para ficar tudo igual. Tá legal? Então, essa expressão é o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui, eu sei que é 1. Então, esse limite é 3. Por que isso aqui traz uma vantagem? Quando fica algo desse tipo. Então, como que a gente vai fazer? Olha, a primeira coisa que eu faço é dividir por x tanto o numerador quanto o denominador. Então, vai ficar seno de 3x dividido por x, tudo isso dividido por seno de 2x dividido por x. Não mexi em nada na expressão. Tá? Isso aqui é igual a isso. Agora, vamos fazer a segunda mudança, que é o que a gente vai pensar. Se eu botar um 3 aqui, eu coloco um 3 aqui. Não mexi na expressão. Se eu colocar um 2 aqui, eu coloco um 2 aqui. Eu não mexi na expressão. Esse limite aqui é 1. E esse limite aqui é 1. Então, tudo isso aqui fica 3 sobre 2. Vamos piorar um pouquinho mais isso, para vocês verem o que vai acontecer. Vamos fazer a letra C, um limite desse tamanho aqui. Então, o que a gente faz? Divide por x em cima e embaixo. Então, esse aqui vai ser o limite, quando x tende a zero, de quem? Seno de 2x, mais tangente de 3x. Tudo isso eu vou dividir por x. Mas ao invés de dividir por x, divido por x, divido por x. E isso aqui tudo, seno de 4x, mais tangente de 5x, dividido por x, dividido por x. Essa expressão aqui embaixo é exatamente igual a isso aqui em cima. E o que a gente faz? Tá? Ou seja, dividir por x o numerador e x o denominador. Tudo igual. Agora eu vou melhorando cada uma delas. Multiplico por 2, multiplico por 3, multiplico por 4, multiplico por 5. Tá? Agora não teria mudança de variáveis para me ajudar. E o que acontecia vai ter várias mudanças no mesmo limite, no fundo.
E o que a gente vai usar, apesar de não ter feito isso, na verdade eu fiz na aula passada, mas tangente de x sobre x é igual a 1. Por quê? Porque é seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno x. Então vamos usar isso aqui. Usando isso aqui é igual ao limite. Isso aqui vai ser igual a 1, igual a 1, igual a 1, também igual a 1. Então isso aqui vai ficar 2 mais 3 dividido por 4 mais 5, que é igual a 5 sobre 9. E já está calculado o limite. Essa letra D aqui é outra mudança que tem que ser esperta. Por exemplo, x menos π sobre 2. Eu não sei o que acontece quando x tende a π sobre 2. Eu sei quando x tende a 0. Isso é o meu limite fundamental. Então, façamos a única coisa que podemos. O igual a x menos π sobre 2. Não tem problema. Tá? Antes de tudo, dá 0 sobre 0. Nunca se esqueça de olhar isso. Então, quando x tende a π sobre 2, implica que u tende a 0. Tá? Quando x está tão próximo de π sobre 2 quanto eu queira, u está tão próximo de 0 quanto eu queira. Então, isso aqui é igual ao limite, quando u tende a 0, de quem? De seno de x, o x é u mais π sobre 2. U mais π sobre 2, menos 1, dividido por u. Renan, eu lembro que essa função aí dá, seja lá o quê. Eu lembro que é menos cosseno u, não sei o que dá isso. Eu sempre uso seno A, cosseno B, cosseno A. Me evita qualquer problema com razão trigonométrica. Então, isso aqui vai ser igual a limite, quando u tende a 0, ou seja, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, menos 1. Tudo isso dividido por u. Isso aqui vai ser igual a limite, quando u tende a 0, de quem? Cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. Se seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar exatamente seno A, cosseno B, cosseno A, tá certo. Vai ficar exatamente cosseno de u. Seno de π sobre 2 vai dar cosseno de u? Certinho. Isso aqui dá, se eu trabalhar com seno de u igual a 0, vai dar seno de π sobre 2, que é igual a 1, e u igual a 0, tá certo. Cosseno de 1 menos 1 dividido por u. Fazendo isso, o que nós temos? Esse limite a gente já resolveu na aula passada, mas, como diz, vale a pena ver de novo. Multiplica pelo conjugado. Multiplicou pelo conjugado vai dar limite. Quando u tende a 0, de menos seno ao quadrado de u, né? Cosseno ao quadrado de u menos 1 é menos seno ao quadrado, dividido por u vezes cosseno de 1 mais 1, vezes cosseno de u mais 1. E essa conta aqui, a gente já viu, dá 0. Seno de u sobre u é 0, e sobra um seno de u a mais. Ou seno de u sobre u dá 1, e sobra um seno de u a mais, que vai dar 0. Finalmente, o último exemplo, vocês vão ver que a técnica é tudo igual, que é o seguinte: agora o limite quando x tende a 1 de seno de πx dividido por x menos 1. Novamente, translada tudo para o 0. U igual a x menos 1 implica que quando x tende a 1, u tende a 0, não implica nada. E isso aqui vai dar o limite, quando u tende a 0, de quem? De seno de π
é U mais 1. Seno de πu mais π. Dividido por... Dividido por quem? Dividido por U. Tá? É só substituir o x por U mais 1 e fazer a distributiva. Então, novamente, como eu disse, eu não fico lembrando essas fórmulas trigonométricas. Isso aqui dá cosseno de U, menos cosseno de U, ou menos seno de U. Faço seno A, cosseno B, cosseno A. Seno A, cosseno B, menos, ou mais, seno B, cosseno A. Tudo isso dividido por U. Então, novidade, seno de π, eu sei que dá 0. E o cosseno de π, isso aqui é menos 1. Então, isso aqui é igual a limite, quando U tende a 0, de cosseno de π é menos 1 mesmo, né? De menos seno de π U dividido por U. Então, o que a gente faz? Agora multiplica por π. Deixa o menos aqui, multiplica por π. E isso aqui vai para 1. Isso aqui é igual a menos π. Então, novamente, repara o procedimento como é parecido o tempo todo. Quantas vezes eu fiz essencialmente a mesma coisa? Tá? Translada o problema para o zero e também depois vai ajustando o termo para que fique muito bem no limite fundamental. E basicamente é isso que eu queria fazer para vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.